Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Aula 3, curso trade para iniciante. Hoje eu vou falar de tipos de análise e vou falar também de corretora, então fica aí focado, não perde nada para você ficar ligeiro em alguns assuntos aí bem interessantes que eu vou estar abordando nesse curso. Blow. Vamos falar aqui então dos tipos de análise que a gente utiliza no mercado de trade. Primeira análise, né, que é a que eu mais utilizo, que é a mais utilizada, que é a análise gráfica, né? Eu utilizo a FiMate, que é uma técnica que eu criei. A FiMate é baseada em Fibonacci e matemática, por isso o nome. Fibonacci e o mate de matemática. E a galera fala FiMate, ficou FiMate. Né? E a FiMate é uma técnica gráfica, beleza? Temos também a análise fundamental, né? Eu vou falar um pouco aí de como que isso é utilizado. Vamos falar primeiro da parte gráfica. A análise gráfica é uma análise que você busca identificar movimentações passadas para buscar possibilidades que o preço pode buscar futuramente. A FiMate nada mais é do que eu rastreio ali topos e fundos, né, que é um canal. Através desses topos e fundos, que é um movimento anterior, eu consigo entender possibilidades de alvo que o mercado pode estar buscando, possibilidades de correções, regiões de preço que ele pode estar caminhando. Então, a análise gráfica nada mais é do que você ter um plano de trade dentro de algumas confluências, ela tem um plano de trade completo. O que é um plano de trade? É você saber onde comprar, saber onde vender, ter um take, saber onde está o stop, saber o gerenciamento de risco que você vai colocar na operação. Se a operação estiver se dando bem, você saber qual é o momento que você vai tirar o risco. Se a operação estiver dando mal, saber qual é o momento que você vai sair da ordem para não perder demais. Isso é o plano de trade, né? Então, a análise gráfica vai te ajudar a ter um plano de trade completo. O gráfico, geralmente, ele te dá o ponto de entrada, o ponto de saída. Ele te dá todas essas informações. Então, nós utilizamos ali, né, movimentações passadas para buscar movimentações futuras. E quando você coloca algum indicador, o que são os indicadores, né, cara? Média móvel, rastreadores de tendência no geral, tipo Bollinger Bands, média móvel, Ishimoku, alguns osciladores, por exemplo, RSI. Quando você coloca os indicadores, aí a gente costuma chamar de análise técnica. Como eu opero o gráfico mais cru, eu costumo mencionar que eu opero a análise gráfica no geral. A análise gráfica, ela é indicada caso você vá operar estilo de trades mais curtos. O que significa? Forex, por exemplo, que eu analiso o mercado no domingo, não me preocupo com o título da ordem, como eu falei no vídeo anterior. Eu não me preocupo no Forex, por exemplo, se a ordem vai ser um day trade, se a ordem vai ser um scalper. Entende? Então, eu não estou preocupado se eu vou abrir e fechar no mesmo dia. Então, isso basicamente faz com que a ordem não tenha título. Pelo fato da ordem não ter título e essa ordem ser zerada muito curto, automaticamente ela é mais favorável ao gráfico, tá ligado? Por quê? Porque, imagina, eu vou abrir uma ordem no domingo. Basicamente, essa ordem pode ser fechada no mesmo dia. Ou quem sabe 2 dias depois. É muito difícil eu abrir uma ordem no Forex, por exemplo, no domingo, e ficar com ela aberta até quinta-feira. Então isso favorece mais ao estilo gráfico. Por quê? É muito difícil ter uma notícia naquele dia, vamos imaginar que vai explodir uma notícia às 14 horas de Brasília. Pau! Aí você tá lá no gráfico, montou, né? Já tem o seu take, tem o seu stop, tá confiante ali para uma compra. E aquela notícia, por algum motivo, né, naquele momento, ela saiu ali contrária ao que você acreditou. Só que mesmo ela saindo contrária, o gráfico ele foi a favor daquilo que você estava acreditando. Porque é muito difícil você pegar a notícia ali no time e é quase que impossível, a não ser que você tenha uma informação privilegiada, tá ligado? E pegar o movimento que vai acontecer justamente naquele momento, que o movimento é totalmente especulativo, entendeu? Aquela euforia, tudo que tá rolando ali naquele momento é extremamente especulativo. E por mais que o mercado Forex seja um mercado especulativo, quando eu tenho uma estratégia gráfica muito bem desenhada, eu não posso ficar especulando na sorte ali com uma notícia que está explodindo ali naquele horário. Enfim, para movimento curto, não é tão interessante assim. Não vai fazer tanto sentido. Porque às vezes a notícia pode ser favorável ao dólar e o gráfico ali nos primeiros 20 minutos, 30 minutos, por exemplo, ele ir contra, tá ligado? Então você pegou uma parada que você acreditava que era favorável e nos primeiros 20, 30 minutos vem contra pra c... vai contra pra c...
E aí, de repente, depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele começa a subir de novo e você viu que você ficou perdendo cabeça ali. Então, para movimento curto, né, eu não coloco fundamental. Sem contar, como eu falei, ela pode te atrapalhar também. Você tá lá puta alinhado no gráfico, você olhar ali para a notícia e ficar com medo de realizar uma ordem, não executar, entendeu? Então não faz tanto sentido assim. Pelo menos para mim, eu compartilho na internet tudo que deu certo para mim, na parte comportamental, na parte de estratégia, né? Verificar a notícia para executar a ordem no gráfico sempre foi um grande problema nesse tipo de mercado mais curto. Então, o movimento que acontece ali é um movimento especulativo na hora. Ah, vai explodir uma notícia às 14 horas. Você vai ver o gráfico ali, blá, 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 blá. É melhor ficar de fora da adivinhação. Se o seu gráfico está confirmando a tua entrada, independente da notícia, tem que executar. Então, o que eu verifico? Ah, eu estou operando ali SHA USD. O iniciante tem aquela mania, né, de abrir a tela e ficar ali, né, olhando para o gráfico e vendo que hora vai explodir notícia. Olha para o gráfico e vê que isso é uma grande confusão. Porque o ideal é o seguinte, você olhar, saber a hora que vai explodir a notícia. Então, eu sei que vai explodir 14 horas. Você sabe o horário que vai explodir a notícia. Você vai olhar para o gráfico, você sabe que pode ter uma movimentação ali, assim ou não, né? Então, geralmente eu opero o gráfico cru, eu fico somente olhando para o gráfico. Quando o mercado está dando uma disparada ali, às vezes de manhãzinha, ali 9 horas da manhã, eu vejo o SHA USD disparando. Cara, eu sei que se eu abrir ali o calendário econômico, tá rolando uma notícia, entendeu? Mas eu não deixo a informação refletir na minha operação, por causa dessas divergências aí, como eu mencionei. Tá? O outro tipo de análise que a gente tem é uma análise que eu menos utilizo, que é a análise fundamental, que no meu ponto de vista ela não serve para mercados curtos, cara. Para mini, índices no geral, indexes, German 30, HK50, Nasdaq, Dow Jones, mini contrato, para mim, Forex, entende? Não dá para aplicar o fundamental devido às questões anteriores que eu expliquei. Mas, por exemplo, se você for um cara que está começando a entrar para o mercado de ações e já tem uma técnica muito bem desenhada, sabe? Já sabe analisar o mercado, já sabe traçar ali topo e fundo no macro, já sabe depois ali colocar ali no gráfico de execução, tipo, sei lá, pegar um mensal para diário, um mensal para semanal. Se você tem esse hábito ali no mercado de ações, por exemplo, e tem o dom ali de fazer uma boa análise, um bom estudo, um bom balanço, cabe ali para operações mais longas, sabe? Operações que vão durar 4 meses, 5 meses, 6 meses, mais pro positions, né? Caso você vá utilizar o positions, aí sim cabe você entender, né, se aquele fundamentalismo que você está aplicando vai refletir ali na tua posição. Mas Marcelão, então você está me falando que fundamentalismo não serve para Forex? Como não, que é o mercado de câmbio? Óbvio que o fundamentalismo serve para Forex, desde que você opere ele posicionado. É isso que eu quero dizer, entendeu? Desde que você abra operações posicionadas. Porque no Forex também, você pode operar gráfico diário, você pode operar gráfico semanal no Forex, você pode abrir operação no Forex e ficar 1 mês nela, 2 meses, 3 meses, não tem problema nenhum, né? E então você pode utilizar o fundamental para o Forex, desde que você opere os gráficos mais longos. O que você não pode é usar o fundamental para o gráfico mais curto, entende? Então, se você vai utilizar para o mercado de ações, que é o único mercado que eu opero mais longo, que é o mercado de ações, por exemplo, comprar e vender empresas, né? Aí sim eu utilizo o fundamentalismo. Ali você pode pegar suas bases fundamentais, todos os parâmetros que você utiliza, entendeu? E tá correlacionando com a tua entrada gráfica. Então é importante entender essa variação para você não acabar operando perdido, tá ligado? Porque o cara entra pro mercado, ele acaba se perdendo demais, porque ele lê uma notícia, ele não sabe o timing daquela notícia, aquela notícia vai refletir. Se você pegar no Forex, pegar ali 1 ano, ali 4, 5, 6 meses de notícias desfavoráveis ao dólar, óbvio que você vai refletir isso no gráfico. Mas para isso refletir no gráfico, cara, a gente tá falando de um macro, entendeu? Agora, para quem tá operando, abrir uma ordem no domingo, para fechar ali no mesmo dia, ou numa segunda, quem sabe, não faz sentido colocar o fundamentalismo. Beleza? Então, saiba aonde você tá pisando. Vai pro Forex, cara, seja limpo. Vai ali no gráfico puro, gráficozão, entendeu? Tá no mercado de ações, vai lá, analisa o gráfico. Gráfico é sempre o gráfico. Por isso que o cara chama grafista dividente. Porque o gráfico, ele te mostra coisa que o fundamentalismo não tá te mostrando, tá ligado?
Muito pelo contrário. O gráfico ele consegue te antecipar o que possivelmente o fundamentalismo vai confirmar. O gráfico ele te antecipa. Essa é a grande vantagem do gráfico. Então, por mais que você vá utilizar o fundamentalismo, agora é a opinião de um grafista, por mais que você vá utilizar o fundamentalismo ali no mercado de ações, por exemplo, é legal você dar uma olhada no gráfico e aí quando você for realizar a entrada, verifica se tá batendo ali as confluências. Beleza? E é isso aí. Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, manda aí para 4 amigos que tá perdido aí, que quer começar a se organizar e até a próxima aula. E se inscreve no canal, aí, senão eu vou parar com esse curso aqui. TI.